E hoje nós vamos dar prosseguimento à parte 2 do vídeo, os medos secretos que as mulheres têm em relação à maternidade. Eu sei que a gente encerrou o último vídeo com praticamente uma bomba na cabeça de muita gente, que é realmente um dos maiores problemas do nosso tempo, quando a gente pensa na questão da mulher, o seu papel social e no seu papel fundacional ali, né, da educação, da prole, né, que é o que a gente realmente consegue mais trazer de concreto para a sociedade, que são os filhos que nós geramos e que nós estamos criando e educando, né? E é uma responsabilidade realmente de ambas as partes, mas que tem ali na mulher uma vocação muito especial. E a gente finalizou esse vídeo pensando assim por uma questão, uma necessidade realmente real, né? Um problema realmente quando a gente tem de quando a carreira profissional ela deixa de verdadeiramente ser uma escolha ou uma opção da mulher e passa a se tornar uma necessidade familiar de verdade, né? Que não seja apenas por uma questão de capricho, de status social ou de apenas querer ter uma vida mais confortável, mas quando entra ali realmente, né, numa questão de verdadeira necessidade de coisas básicas, né, para a subsistência humana. E esse tema, ele requer vários outros vídeos e discussões, porque não é um problema fácil de solucionar, está longe de ter uma solução, né, que seja viável para todos. Então é algo que a gente tem que trazer para o nosso debate e ir discutindo ainda mais. Só que aqui eu quero pontuar o outro lado que ainda entra dentro deste argumento da carreira, de duas questões. Quando essa necessidade é apenas uma suposta necessidade, e ela está embasada em caprichos, em desejos egoístas, porque se é realmente apenas para você ter um pouco de mais conforto ou luxo na sua vida, quando você olha para o rosto ali do seu filho, né, que você vai tomando consciência da ligação que você tem com ele, né, de tudo que ele representa para a sua vida, para a sociedade, para Deus, de que todas as coisas que você pode comprando e usufruindo aqui, todas essas tendem a ruir e se acabar. Elas perdem valor tão rapidamente na medida que a gente as alcança e tudo vai ficando sem sentido e esvaído, vai se corrompendo e se perdendo. Mas o seu filho e a alma dele é algo que estará assim eterno. E tamanha é a sua entrega, quanto maior for a sua entrega, tanto em aceitar esta vida que vem, mas também em se manter ali presente na sua educação, na sua criação, os seus méritos diante de Deus realmente serão muito maiores do que tudo aquilo que você poderia buscar de mérito aqui na Terra. Então a gente tem que ter assim esse olhar transcendente. É como eu falo, a gente não pode tentar retirar Deus da nossa vida e da nossa visão, da forma como a gente olha para o mundo e toma as nossas escolhas, porque se a gente retira Deus da situação, tudo fica mais confuso, fica mais nebuloso, fica mais difícil, se torna árduo e pesado. Então sempre um coração inclinado a Deus, à sua vontade, à sua onisciência, de que nenhuma alma pode vir a este mundo sem que seja pela vontade de Deus, porque ninguém é capaz de fabricar uma alma. Ninguém tem a matéria-prima necessária para se fabricar uma alma. A alma ela só pode vir de Deus por vontade de Deus. E se ela vem aqui por esta vontade soberana e magnânima, quem somos nós, né? Qual pretensão que nós temos de nós decidirmos, né, se essa alma ela realmente tem o mérito de vir aqui ou não? E de não querer recebê-la, né? Não querer ser generoso. Você já parou para pensar o quanto Deus o tempo todo tenta ser generoso conosco e nós renunciamos, ainda que sem saber, a nossa felicidade e a generosidade de Deus por falta de amor e confiança nele, por falta de fé? Então isso é algo que a gente tem que se pensar constantemente e voltar a meditar, porque diante de uma fraqueza, né, diante de uma vacilada, nossa, são coisas assim que a gente tem que trazer para o nosso pensamento. Mas também há um outro lado dessa questão da carreira, que é o quê? Aquela expectativa social. Né? Ao mesmo tempo que os nossos pais, eles nos criam querendo o melhor para nós, né? E que mal a gente sai de casa e eles já ficam pensando nos netos, né? Porque realmente todo o valor e dignidade que uma vida traz, a alegria que essa vida traz para uma família, é realmente algo reconstrutor, né? Que muda tudo ali, né? E apesar de todas as dificuldades que possam surgir, as demandas, é algo que vem e soma, agrega, muda para melhor. Porque tem uma alegria genuína ali que vem direto do céu,
né? E por isso que essa vida ela vai transformando tudo e todos à sua volta. E que bom que seja assim, porque vem para te transformar para melhor. Pega uma potência que até então você já tinha, que estava ali adormecida dentro de você, e faz com que você cresça, faz com que você amadureça, faz com que você se fortaleça. Né? Nada te dá mais garra diante da vida do que a necessidade, né, de proteger ali a sua prole, de amá-la, de cuidar dela. Isso realmente é algo que revela para você uma força que estava dentro de você que até então você não conhecia. E você vai criando mais garra para o mundo à medida que você vai se abrindo para essa vida e para essa realidade. É por isso que a paternidade, a maternidade, ela está muito ligada com essa passagem, né, de fato para a vida adulta e para um amadurecimento, porque ela revela um lado nosso que foi criado há muito tempo, que o nosso físico já então havia criado, né, mas que o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa alma precisou ir amadurecendo, se preparando para então conseguir ir absorvendo tudo isso e poder crescer ainda mais, expandir ainda mais. E quando você para pensar apenas nessa expectativa, né, que as pessoas acabam tendo, ah, não, mas o fulano a fulana ela tem que ir para a faculdade, a fulana ela tem que fazer um concurso, né, a fulana ela tem que fazer carreira em tal lugar, o que importa é a carreira dela, que não sei o que, você vai colocando tudo isso de status social, e isso vai entrando na cabeça da mulher, né, e toda essa grandeza que tinha ali do filho, da sua educação, da sua prole, de abrir para essa vida, de colocar essa vida como uma prioridade, né, e não como um fator secundário, algo que vai acontecer lá depois de alguns anos, quando tudo na vida estiver certo, estiver estabilizado, e quem sabe, talvez, né, que não sei o que, aí você se dá conta, né, o seu tempo já passou, você já não tá mais fértil coisa nenhuma, e depois ainda vai ficar amargurado reclamando para Deus porque Deus não te abençoou. Se você para olhar nas histórias bíblicas, né, nos mitos fundacionais, mitos assim, né, no sentido da simbologia que tudo isso teve para o nosso imaginário, a vida, a capacidade de gerar uma vida ali e trazê-la ao mundo sempre foi ligada como uma bênção, como um presente de Deus. Quantas mulheres não padeceram, não sofreram, né, não precisaram tanto clamar ao Senhor para que Deus, né, tirasse a esterilidade delas e trazesse a fertilidade, né, como Sara, como Raquel. E a vida ali sempre foi vista como uma bênção. E hoje em dia, o mundo moderno, ele consegue perverter as coisas por completo, porque ele faz a gente achar que aquilo que sempre foi visto como uma bênção se torne um temor para nós, algo que a gente não deseje. Quantas mulheres acabam não tendo a ilusão, nesse pensamento aniquilador mesmo, castrador, diabólico que sopra na cabeça da gente, de que a bênção na verdade é o quê? É a esterilidade, é você conseguir se relacionar o máximo que você puder intimamente com o outro, sem que corra o risco de que uma vida saia daquela relação. Isso passou a ser visto como uma bênção. Totalmente pervertido. Se você olha para a história, se você olha para o que foi durante todo o tempo, né, nunca foi essa a sabedoria que nos foi entregue e que foi passada de gerações e gerações, né? Algo que vai ali para o bom senso popular. Então as coisas assim, elas estão de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque vai colocando essas outras ilusões na nossa cabeça de que há coisas que são superiores àquela vocação primária ali que se tinha até então. Então assim, você tem que começar a se questionar. Era assim até então? Ou isso é algo recente, de algumas décadas? E o que são 2 ou 3 décadas diante de milênios? Milênios! Você consegue parar para pensar nisso? Será que nós somos os mais inteligentes de que tudo esse pessoal que passou e que tanto nos ensinou? Ou será que a gente está, né, indo contra a nossa própria natureza, a toda a herança que nós recebemos e nós estamos querendo jogar fora, né? Deus vem, tenta nos trazer a bênção e a gente pragueja, a gente não aceita. Então a gente tem que parar de pensar que tipo de ideias que nós estamos deixando que vá se nutrindo na nossa cabeça. Porque amanhã ou depois, né, quando a gente começar a colher as verdadeiras consequências dessas nossas escolhas e ideias que se mantiveram conosco, não adianta reclamar. Agora, agora a gente passou assim, né, para essas realidades mais profundas, mas ainda tem outros motivos assim que são assim mais pequenos, né, mas que ainda assim ficam na cabeça da gente, né? Diante de tudo isso nem deveriam mais se manter, né, de tudo que a gente conversou, mas ainda assim fica lá, né? E por às vezes ficar, a gente vai aqui tratar também.
muitas mulheres acabam achando assim, que elas gostam do tempo que elas têm, dos hobbies que elas têm, seja da sua profissão ou de qualquer outras coisas que elas vão fazendo. Elas gostam de ter um tempo ali para elas, seja para descansar, seja para entretenimento, seja para se aprimorar, para estudar. Cada um gosta ali de ter o seu tempo e a sua vida. E ela acha que quando ela precisa ser generosa, se abrir para uma vida e receber o seu filho, tamanho é o esforço e dedicação que você tem que ter com aquela outra vida e responsabilidade, ela pensa que ela vai se anular por completo, né? E que todas as coisas que ela gostava de fazer até então não serão mais possíveis para ela. E nada é mais falso do que isso. Porque você tem que o quê? Colocar na balança. Isso que você está querendo preservar, né? Independente do seu filho ou não. É algo realmente bom? Ou é apenas um vício da sua vida, é algo que apenas alimenta a sua vaidade ou a sua preguiça? Né? Porque se você acha que um entretenimento ou dormir até mais tarde tem mais valor do que a vida do seu filho, então realmente, olha, você tem que buscar se reestruturar muito bem, porque você está muito perdido na sua vida. Muito perdido mesmo. Você está totalmente sem nenhuma noção de proporção, sabe? Você realmente não está preparado para isso, porque você foi corroendo a sua inteligência por completo, né? E isso está corrompendo a sua moral. Então, se isso é algo que não tem esse valor todo para você querer preservar isso ao máximo, que seja superior à vida de um filho, então que bom que seu filho venha e realmente retire isso de você, porque era algo que só te fazia regredir na vida, que não te elevava, que não te edificava, né? Que estava ali roubando o seu tempo da sua vida e a sua consciência do que é a verdadeira vida, né? O que você veio para fazer aqui, que é a questão do servir, né? Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para quê? Para ser servido, né? Para que todos nós fizéssemos o gosto do nosso Senhor, ou que ele fosse vangloriado e tudo mais. Não, ele veio para servir. Quando ele vem para servir, ele vem para nos ensinar um caminho, ou seja, imita-me. É como se Cristo falasse isso pra gente, imita-me. Olha, eu vim para servir. Aqui estará a gratificação e a edificação da sua vida. Sirva, porque ao servir você vai se descobrindo enquanto pessoa e o seu papel nesse mundo. Muitas vezes aquilo que a gente olha como um peso é o que faz a gente realmente ficar forte nessa vida, sabe? Que nos dá robustez mesmo e uma firmeza para passar por tudo isso daqui, que não é fácil. Agora, se algo que você tem é realmente bom, né? É algo que vai até repercutir de bom para os seus filhos, se você conseguir manter isso na sua vida, tenha certeza que se realmente é bom, independente do seu filho ou de quantos filhos você tem, você vai dar um jeito de que isso permaneça na sua vida e na sua história. E isso vai fazer com que você tenha ainda mais garra, porque essa noção, essa clareza de que você tem que saber administrar o seu tempo, vai fazer com que você dê valor ao tempo que você tem, que você não fique o desperdiçando como você desperdiçava até então. E agora, para poder finalizar, né, o último medo, que eu acho que é um dos mais mesquinhos que a gente tem, mas que também passa pela nossa cabeça em algum momento, é aquele medo assim, mas eu vou me acabar, né, eu vou estragar tudo meu físico, mas não é isso, né, o que é a moda, o que a gente vê, né, gostava de ir pra academia, de fazer dieta, então de usar tal roupa, e se não der mais, e se meu corpo não volta, e se aquilo. Olha, essa relação do seu corpo, ela não tá nem ligada com a questão da maternidade ou não. Ela tá ligada com os seus hábitos, né? Com aquilo que você consome, que você vai ingerindo, quais são os hábitos da sua vida, os hábitos alimentares. Então não venha querer dar desculpa pro seu filho, né? Porque o que mantém ali você no peso ou não são as suas escolhas pessoais que competem apenas a você. E às vezes ter um filho vai fazer com que você, assim, tenha mais essa energia também de querer fazer o certo, né? Por esse medo de não querer se perder dessa maneira, você consiga fazer aquilo que até então você não conseguia, se manter ali firme no seu propósito, na sua dieta, no seu exercício, seja aquilo que for. Porque, como eu disse, se é realmente algo importante que vem para te edificar, você vai dar um jeito de manter e vai ter ainda mais garra. Agora, perca esta tosca e burra ilusão, né, de que a lei da gravidade não chegará para você, ela chega para todos. A gente não veio aqui para se eternizar todo bonitinho, né, com essa pelinha de bebê maravilhosa, né, bailando na juventude. A gente vai envelhecer, e graças a Deus, porque se Deus coloca, né, para o homem essa questão do envelhecer, é porque isso tinha um propósito muito firme, né, na nossa vida, naquilo que a gente tem que ir passando, que a gente tem que ir amadurecendo, que a gente tem que ir transcendendo e ir nos preparando para a realidade primária de todas as coisas,
para aquilo que é o sentido mais profundo da vida. Então não coloque nos seus filhos a desculpa de algo que é inerente ao ser humano, né? E que você tem ali algum problema dentro de você com isso, de alguma revolta ali com Deus pelas coisas serem assim. Então talvez o seu problema seja o quê? Seja uma reconciliação ali, né? Realmente a compreensão do amor de Deus, mesmo em coisas que podem ser a cruz, né? Para muitos. Que Deus é bom o tempo todo, né? E tudo que Ele faz tem um propósito. Então ali é naquela confiança, na fé, é na entrega. Eu sei que esses vídeos eles ficaram longos, mas realmente são conversas assim que não dá pra gente ter tão rapidamente. São realidades tão profundas e uma coisa tão importante da nossa vida, uma escolha que tem um peso tão grande que a gente tem que ir conversando sobre isso. E a maternidade, ela tá ligada, né, à mulher e o seu papel no mundo, como todo sempre. Foi sempre aquilo que nos sempre colocou uma dignidade a mais na mulher, porque é algo que apenas ela poderia fazer. O homem sozinho jamais conseguiria trazer uma vida para esse mundo. Apenas a mulher pode fazer isso. A gente não tem que achar que isso foi visto como motivo para... é chocadeira, só parideira, só isso que aquilo. Para de ser tosco desse jeito. Pensa nos grandes heróis, nas grandes personalidades que surgiram desse mundo. Elas só surgiram diante do sim de uma mulher, da entrega de uma mulher. Mas era o homem que queria isso, aquilo. Olha, se você casa, meu filho, não importa qual foi o tempo, se você se casa, todo mundo tinha muito claro na cabeça que o casamento era para quê? Era para ter filhos, né? Essa perversão que a gente tem vem só de agora. Mas vamos finalizar por aqui para esse vídeo não ficar tão grande, porque já tá grande demais. Tudo bem? Então se você gostou desse vídeo, curta ele, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima.